Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Hoje, no programa Literatura Local, nós temos o prazer de trazer o Dr. Jorge Alberto Salton, que realmente é um dos grandes escritores que Passo Fundo possui, e também pela razão seguinte: ele é o autor que é homenageado pelo concurso literário da Academia Passofundense de Letras. Então, nós temos o prazer de ouvi-lo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Agostinho. Eu faria uma pergunta, a primeira questão que me chamou a atenção, de psiquiatra para escritor. Uhum. Como é que se deu esse processo? Você sabe que eu fui estimulado desde muito pequeno pelo meu avô materno, que chamava Armando Anes, a ler e a escrever. E até uma coisa interessante, desde pequenininho, eu me reunia com ele em 2 horários. Ele morava ao lado da casa dos meus pais, né? Então eu ia lá e me reunia com ele das 10 às 10h30 da manhã. Ele usava aqueles relógio de bolso, assim, né? Ele era um homem muito de horário, né? Então, às 10h30 ele abriu o relógio, eu sabia que eu tinha que ir embora. E aí me reunia de tarde, das 15 às 15h30, onde era o horário que ele tomava chá. Mas isso eu fiz a vida inteira. Quando eu tinha aula depois, eu só me reunia de tarde, nas férias de manhã. Assim eu fui até ele falecer, quando eu tinha 16 anos, né? Então eu tive um vínculo enorme. E o vínculo era muito um vínculo intelectual. Ele lia muito, me contava das viagens dele. Ele morou na Europa na época do Santos Dumont, convivia com aquelas experiências do Santos Dumont e tal, né? Falava francês e tal. E desde pequenininho eu comecei daí, mal e mal tinha aprendido a ler e a escrever, eu comecei a escrever um jornalzinho que se chamava o Informativo, era o nome do meu jornal, que só tinha um leitor, que era ele. Ele era o único leitor do meu jornal. Tanto é que este livro que eu escrevi agora o ano passado, lancei ano passado, A Noite das Tartarugas, eu faço uma simples dedicação, né, aqui ao meu avô, meu primeiro leitor. Que bacana. Foi o meu primeiro leitor mesmo. Sim, né? Muito bacana. E aí então a vida seguiu, né? E na adolescência eu passei a me interessar por um escritor russo, Anton Chekhov. Sem dúvida, sem dúvida. Que ele escrevia sobre o interior das pessoas, né? Uhum. E aquilo me atraiu muito, aquilo. De tal forma, quando eu entrei na faculdade, eu já escrevia, né? Inclusive na final da adolescência eu publicava crônicas no jornal O Nacional. Uhum. E aí eu entrei na faculdade, a medicina ela exigia muito, eu fui parando de escrever daí, né? Eu publicava algum conto no Caderno de Sábado do Correio do Povo, né? Mas fui parando de escrever. Só que tem um fenômeno interessante, eu acho que eu fui para a psiquiatria em parte pela literatura, porque essa leitura do Chekhov, mostrando o interior das pessoas, me atraiu muito. E na medicina eu vi que eu tinha uma área em que eu podia me envolver com esse aspecto do ser humano, né? Que era a psiquiatria, né? Que é observar, trabalhar com os sentimentos interiores das pessoas, né? Então eu acho que a própria literatura é que me levou para a psiquiatria, né? Mas como romance, realmente, um texto bem mais denso, foi Milan Miragem foi o primeiro? Foi. Aí eu passei muito envolvido na medicina, não tive mais tempo de escrever, né? Continuei sempre lendo, escrevendo alguma coisinha, mas nunca publicando, né? Aí, bem mais tarde, aí é que eu começo realmente a minha obra, né? Que o primeiro livro é esse, né? Que ele tem até 2 títulos, Milan Miragem ou Só Valentes Constroem Miragens. Porque esse livro trata de um personagem, né? Que ainda sofre os efeitos da Revolução
federalista, né? Certo, Devido aos seus familiares estarem envolvidos nisso. Né? Aí foi que eu me lancei como romancista. Daí, E o bacana é que a ficção e a realidade se aproximam na sua pessoa, sim. porque o Gervásio Lucas Annes, que é seu avô, aliás, meu bisavô, pai do Armando Annes, desse que eu convivi muito. Sim, e ele foi um dos pacifistas, né? O Gervásio Lucas Annes. Né? Então tem aproximação. A realidade se aproxima da ficção, né? Eu acho isso muito bacana. Mas eu acho que dos textos que realmente me comoveram mais foi o texto que você escreveu a respeito né, esse texto que eu gostaria de mostrar. Esse texto aqui, que é o maniqueísmo em nossas vidas. E eu acho que valia a pena um papo um pouco mais denso agora, mostrar que esse maniqueísmo não é uma coisa tão abstrata assim, e achamos que nos outros países houve muito maniqueísmo, né? Mas no Brasil hoje parece que nós sofremos desse mal. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso. O maniqueísmo é um tema muito atual, né? Especialmente agora que nós estamos nessa campanha política, né? O que é o maniqueísmo? Na verdade, todos nós temos uma forma infantil, primitiva de pensar, né? Que a gente observa isso nas crianças, e essa forma de pensar foi levada para a filosofia por Maniqueu, que era um filósofo persa, que viveu 300 anos depois de Cristo, e ele levou essa forma de pensar para a filosofia, dizendo assim, que só existe no mundo o bem e o mal, né? Só existem pessoas boas e pessoas más, não há meio termo, só a bondade e a maldade, né? Bem, e então pegou o nome, né? Quando a gente está falando nesse pensamento primitivo, a gente se refere a maniqueísmo, né? Só que esse pensamento, hoje, estudando ele, a gente vê que ele tem mais características. Eles são 7 características, né? É uma forma de pensar em que a gente utiliza muito do reducionismo, da generalização, do salto para a conclusão, do dogmatismo, da ausência de empatia, ausência de autocrítica e da necessidade de inimigos, né? Então, até se puder, eu vou exemplificar cada uma dessas características, né? É interessante, eu acho que hoje em dia nós não precisamos dessa reflexão. Exatamente. O reducionismo, então, consiste em nós pegarmos um problema complexo, né, e reduzirmos a um ponto, né? No caso agora da política, né? O problema do Brasil está em tal partido. Pá, tá ali, né? O problema do Brasil está nos políticos, né? Quando não é verdade, né? O problema no Brasil é muito mais complexo que isso, né? A generalização, por exemplo, quando se diz assim que a Igreja Católica mandou prender Galileu, mas não foi a Igreja Católica, foi o Papa Urbano VIII. Inclusive, vários arcebispos defendiam o Galileu, protegiam o Galileu, né? Até conseguiram que ele ficasse preso em casa, em Firenze, não fosse para a cadeia. Então não foi a Igreja Católica, foi um Papa lá da Igreja Católica, né? Outra generalização, assim, os alemães quiseram tomar conta da Europa e provocaram o Holocausto. Não, foram os nazistas. E o primeiro país que eles tomaram foi a Alemanha, né? Dogmatismo é assim, eu tenho a verdade, né? Que é o que a gente vê agora na campanha política, né? As pessoas ficam fanáticas por determinado candidato e elas ficam cegas, elas não ouvem mais ninguém, elas têm a verdade dentro delas. Aquilo vira um dogma, né? O salto para a conclusão é assim, é qualquer indicativo, né? Digamos, numa cidade lá houve um problema lá de roubo na merenda. Aí já salta e diz, o prefeito, o governador roubou merenda. O prefeito e o governador nem sabem lá quem é que roubou a merenda, tem que investigar para ver, né? Mas já se faz o salto aquele, né?
o vizinho reclama dos latidos do meu cachorro. Ah, o vizinho não gosta de animais. Quer dizer, eu já faço um salto para uma conclusão, né? E a ausência de autocrítica e de empatia, né? Então nós estamos, finalmente, é a necessidade de inimigos. Conclui com isso, né? Então, esse pensamento primitivo faz a gente funcionar dessa forma, reduzindo, generalizando, tendo a verdade, mas a gente precisa de um inimigo para se contrapor, né? Nós, os bons, né? E eles, os maus. Então é o que nós estamos vendo hoje no Brasil com os extremos, né? Mas veja que isso é uma figura de ficção, isso, porque, por exemplo, quando se fala em direita e esquerda, né, Agostinho? Veja bem, hoje direita e esquerda não tem significado nenhum mais. Ele teve um significado lá na época da Guerra Fria que nós vivemos, né? Por certo, por certo. Mas hoje, então, quem é que é direita? A China. China é direita ou é esquerda? Pois a economia chinesa é uma economia de mercado, né? Então a gente não sabe se China é da direita ou é da esquerda, né? Onde é que está a direita? Na Alemanha, em Portugal? Onde é que está a esquerda? Então, na verdade, são abstrações que as pessoas criam de acordo com esse pensamento primitivo maniqueísta para poder ter um inimigo. Então, aí, se eu digo que eu sou de esquerda, os meus inimigos estão claros, é a turma da direita, né? Ou se eu sou da direita, os meus inimigos estão na esquerda, né? E a gente nota isso até dentro das famílias, né? A gente tem familiares, né, que um é de direita, o outro é de esquerda, e eles se consideram os bons e o outro é o inimigo, né? Então nós estamos vivendo muito esse pensamento primitivo que atrapalha, porque ele não nos ajuda a compreender o processo que está havendo aí. Ele nos deixa limitados, né? Aí se torna quase uma alucinação que argumento não conta. Não, exatamente. O argumento não conta, não há diálogo. Sim. Um não escuta o outro, né? Então, essa forma de pensar, ela empobrece a todos nós, né? E esse pensamento está dentro de nós, né? Faz parte do nosso crescimento. Só que a gente vai superando esse pensamento por um pensamento que nós poderíamos chamar de um pensamento científico, né? Que a gente, em vez de eu reduzir um processo a algo, eu amplio, eu procuro entender o processo. Por exemplo, o problema da saúde está nos médicos, digamos, é um reducionismo. Não, o problema da saúde é mais complexo, é a gestão da saúde, né? Tanta coisa que envolve o problema da saúde, né? O problema da segurança. O problema da segurança é que a população não tem armas, então nós vamos dar uma arma para cada pessoa da população. É um reducionismo que, para resolver o problema da segurança, é muito mais complexo, né? A própria melhora da economia faz diminuir a violência, diminui o desemprego, né? Mas a pessoa reduz. Então essa forma de pensar, ela nos atrapalha muito, e infelizmente o Brasil está com esse pensamento predominando. E o pensar adequado, que é esse pensar científico, né, ele permitiria a gente examinar com mais calma os processos, né? Aproveitar a experiência de outros países, né? Por exemplo, tem um determinado candidato que diz assim: eu vou infernizar os presídios para melhorar a segurança. Piora a segurança. Por experiência de todos os países que têm presídios melhores, a violência diminui, né? Se tu inferniza os presídios, vai ter mais ordem de dentro dos presídios para queimar ônibus nas cidades, né? Vai ter mais motins, enfim, né? Ou seja, esse pensamento científico que amplia, faz a gente conhecer os processos, entender os processos, né? Ele hoje no Brasil está sobrepujado por esse pensamento primitivo. Então é uma pena que a gente está na campanha eleitoral e a gente não vê os candidatos, ou pelo menos a maioria deles, descreverem esse processo, né? Só apenas ficam repetindo esse pensamento maniqueísta. Nós vamos parar um pouco, depois dessa parada nós vamos continuar com... Tem tantas outras obras a serem consideradas e tão importantes, né? Que eu acho que vale a pena. Vamos parar um pouco e continuar depois.
Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Bom, existe uma ideia que nós estamos analisando no maniqueísmo que diz que alguns são os bons, se entendem os bons, outros são vistos como maus e os maus entendem que os bons são os que não prestam. E uma ideia próxima dessa é então a ameaça que um pode causar ao outro ou destruir o outro. E aí, você escreveu um livro também que é muito interessante, que é A Noite das Tartarugas, que vai ser analisado justamente pelos alunos nesse concurso literário da academia. Então, há uma aproximação muito significativa entre esse seu livro Maniqueísmo e A Noite das Tartarugas. Sem dúvida. Esse livro, A Noite das Tartarugas, se trata de um personagem, Christopher, eu dei o nome para ele, que ele é um jovem oriundo de uma vila pobre, de uma cidade, provavelmente Passo Fundo, né? E que ele, por força da sorte, ele foi criado por um homem, um avô emprestado, e que instrumentalizou ele para enfrentar a vida, tanto do ponto de vista cultural como esportivo. E aí ele consegue uma bolsa para natação para estudar numa universidade americana. E ele chega lá e encontra a era Trump, que não querem saber de estrangeiros, né? Nessa universidade havia havido um crime, um daqueles tantos crimes que ocorrem nos Estados Unidos, né? De alguém pegar uma arma e matar pessoas, né? E este criminoso era alguém de fora. Então, quando ele chega na universidade, ele sofre uma rejeição enorme. E o livro relata como é que ele vai enfrentando essa rejeição. Quer dizer, ele é o mal lá, né? Porque ele é o estrangeiro. Né? E então nós vemos assim que ele consegue enfrentar isso pela instrumentalização que ele teve. E ele procura enfrentar isso pela riqueza cultural que cresceu dentro dele, não pela violência. Porque a cultura nos ajuda muito a enfrentar essas situações de agressão sem apelar para a violência, né? Então fica uma luta do personagem para não cair na violência. Ou seja, não cair também no pensamento maniqueísta e achar que os americanos eram os maus. Né? E essa é a história do livro. Né? Então, esse livro se dedica a essa temática, quer dizer, é o maniqueísmo na prática, né? Através do bullying, dessa violência que os jovens sentem quando estão num ambiente maniqueísta. Esse livro vai ser seguido por um outro, que vai ser lançado em março, provavelmente. E também vai fazer parte da trilogia que vai para os alunos. Exatamente. Né? Esse livro é o segundo livro, já tem até o título, que se chama Pássaros do Amanhecer. É quando esse personagem, que neste livro tinha 20 anos, neste seguinte ele terá 30 anos, ele virou um pesquisador e ele volta aos Estados Unidos para trabalhar na pesquisa da vacina contra as drogas, que é uma pesquisa que está realmente andando no mundo muito forte, né? Logo nós teremos umas vacinas que vão fazer com que as drogas não tenham efeito no nosso organismo, que elas não consigam entrar no cérebro, não consigam passar pela barreira hematocefálica, né? Então não adianta o sujeito usar cocaína, por exemplo, porque não vai ter o efeito cerebral. Mas eu adianto no livro como essas vacinas já estando prontas, né? E ele vai lutar para implementar essas vacinas de uma maneira obrigatória. Então vem todas as reações a favor e contra, né? Este segundo livro também se volta para o público jovem,
O primeiro ajuda na reflexão sobre o bullying, né? Esse segundo vai ajudar os jovens a refletir a gravidade do problema das drogas, né? A ponto de estar elaborando uma vacina para isso, né? E o terceiro livro da trilogia, que vai se chamar A Ilha da Alegria, esse ainda não está pronto, né? Ele vai abordar a paternidade e a maternidade responsável, que também é um problema hoje na juventude, né? De que maneira? O personagem daí está com 40 anos, o Christopher, e ele está envolvido agora numa pesquisa, numa vacina que inibe a fertilidade das pessoas por 10 anos. E a ideia é assim, ele vai querer que todo mundo faça essa vacina. E para a pessoa não ser vacinada, ela tem que passar num teste que demonstre que ela gosta de ser pai ou de ser mãe. Que ela tem prazer em estar com crianças, em cuidar crianças, né? Se a pessoa não passar nesse teste, ela será obrigada a ser vacinada. Claro, é ficção, né? Mas é uma maneira de chamar a atenção dos jovens para o sério problema da paternidade e da maternidade responsável, né? Hoje há muita gravidez na adolescência. Né? Porque muitas obras de ficção no mundo, A Cabana do Pai Tomás, por exemplo, é uma obra de ficção que ajudou muito a resolver a violência contra os negros nos Estados Unidos. Então, não que a ficção seja tão ingênua assim, né? Ela tem força. Eu estava vendo assim, Dr. Salton, a questão da violência nas escolas hoje. E você também escreveu um livro, Vai e Vem, né, em parceria, né? Isso, em parceria. Eu gostaria que, olhando para os professores nas escolas, para dentro da sala de aula, o que um professor pode fazer percebendo essa natural violência que está ocorrendo hoje, que quase é um reflexo dos adultos, né, que estão por aí perdidos em violência. O que um professor tem algum meio de ele utilizar para minimizar os efeitos dessas violências que ocorrem? Eu penso assim, que teria uma maneira simples de ajudar, que é trabalhar o pensamento maniqueísta, fazer o jovem entender essas 7 características do pensamento maniqueísta e entender o fenômeno da empatia. Porque vai haver violência, Agostinho, quando o pensamento maniqueísta é muito forte e quando a empatia é muito fraca. Né? Se nós trabalhar esses 2 temas, culturalmente nós ajudamos muito a diminuir a violência. A empatia, eu escrevi esse livro junto com o Pablo Moreno e com o Adelmir Ciesser, né? E esse livro explica o fenômeno da empatia como um vai e vem. Quer dizer, eu vou até a outra pessoa, né? Procuro deduzir o que ela está pensando, o que ela está sentindo e trago essas informações até mim. Né? Esse fenômeno é muito importante, é uma pena que não são todas as pessoas que têm essa capacidade de empatia. Né? Muitas não têm empatia. Então, muitas vezes a pessoa cria problemas, se torna agressiva, é uma pessoa difícil de conviver, não é por maldade, é por uma limitação. É uma espécie de sofrimento de psicopatia, né? Não tem a capacidade de reciprocidade, vamos dizer assim. Veja assim, então às vezes a gente convive com uma pessoa e a gente nota, essa pessoa não se coloca nunca no meu lugar, né? Mas ela não é maldosa, ela tem uma limitação. O cérebro dela não consegue fazer esse vai e vem. E hoje se sabe que essa capacidade de empatia depende dos chamados neurônios espelho, que são neurônios que tem na região pré-frontal. Inclusive tem um fenômeno interessante. Algumas pessoas que tinham uma boa capacidade de empatia, depois elas sofreram um acidente, por exemplo, uma lesão daí no cérebro, né, ou um AVC, elas perdem a capacidade de empatia. Porque morreram esses neurônios. Então todo mundo diz, o fulano era assim, agora depois que houve aquele acidente, ele é outra pessoa. Sim, ele perdeu a capacidade de empatia, né? E algumas pessoas já nascem
sem esses neurônios funcionando. Então elas nunca vão ter capacidade de empatia. As outras nascem com os neurônios funcionando, mas vai depender do estímulo na infância para desenvolver essa capacidade de empatia mais ou menos, né? É interessante essa a sua ideia, ela coincide perfeitamente com o pensamento de Piaget, né? Que ele diz que aos 7 anos, em torno disso, a criança sai desse mundo egocêntrico e é capaz de realmente ter o pensamento recíproco, né? Se pôr no lugar do outro. Ou se pôr no jogo que se impõe, no jogo da bolita, existem as regras, então não é eu vou ganhar e quero ganhar de qualquer jeito, não, eu tenho que seguir a regra que se impõe, quer dizer, eu me ponho no lugar das regras que nós dois temos que respeitar. Então é interessante como essa colocação sua se aproxima do pensamento piagetiano, né? O cérebro ele vai amadurecendo e quando chega numa certa idade, esses neurônios já estão ativos, né? E aí então é possível essa capacidade do outro passa a existir daí. Senão o outro não existe, né? Piaget tem uma coisa interessante também, que ele diz que não adianta querer dizer que o outro seja bom e como ele deve ser, tem que fazer exercícios, né? Então dá temas da casa, por exemplo, dele fazer atividades em sala de aula ou fora da sala de aula, no qual ele realmente pratique a bondade, vamos dizer assim. Né? Não somente teoricamente se diz, deve ser assim assado. Né? É isso que teríamos que fazer assim, com as crianças em casa, nas escolas, né? Então eu sugiro uma fórmula simples. Trabalhar o pensamento maniqueísta, primeiro assim, nós temos que identificar hoje aqui no nosso grupo, aqui na escola, quando é que nós tivemos um pensamento maniqueísta aqui, né? Nós generalizamos tal coisa, né? Nós falamos isso como se fosse verdade, nós não tivemos autocrítica, ou seja, vamos treinar, identificar em nós mesmos quando esse pensamento primitivo está dominando o nosso cérebro. E vamos fazer um treinamento de empatia. Vamos treinar a se colocar no lugar daquele colega. Veja, se nós superamos o pensamento maniqueísta por esse pensamento mais científico, se nós fazemos a crítica do pensamento maniqueísta em nós mesmos, em quem nós convivemos, e se nós desenvolvemos a empatia, não vai haver mais bullying. Né? Não vai haver mais bullying, né? Eu acho que, inclusive, você já analisou o filme 13 Razões Por Quê, né? E ele também envolve a questão do bullying, da pressão sobre uma pessoa e a incapacidade dessa pessoa se defender também de uma forma razoável. Né? Esse livro, inclusive, aqui, na verdade, em parte, ele tem a ver com essa série da TV, 13 Razões. Até eu coloco no final um apêndice, né? Abordando esta série, né? E mostrando a diferença dos personagens, né? A personagem 13 Razões, ela acha uma saída destrutiva para o bullying que ela sofria. Ela vai ao suicídio. Já o Christopher, ele acha uma saída construtiva, como nós vamos ver, né? Mas isso vai depender da história prévia de cada um, da instrumentalização prévia. Este livro também, Agostinho, ele trata o tema da gratidão. Certo. Porque o personagem é muito grato àquele avô emprestado que ele teve, né? Que instrumentalizou ele para ele poder enfrentar bem as agruras que ele estava enfrentando. Então, o tema da gratidão está muito presente nesse livro. Interessante, o nome de Christopher, ele, de certa forma, traduz toda essa conversa que nós estamos tendo. Se você diz o Christopher, o nome seria aquele que carrega Cristo. Exatamente. Né? Quer dizer, que eu acho que é um personagem histórico, tido por alguns como Deus, outros como realmente um profeta máximo, entende? E ele realmente coloca aquele pensamento, inclusive de Kant, né? Se nós fôssemos capazes de nos medir pelos outros, realmente nós nos humanizaríamos muito mais, né? Essa capacidade da reciprocidade, né? Da empatia.
Então, eu gostaria que você procedesse ao término da nossa conversa com as últimas palavras. Eu estava vendo, Agostinho, que você percebeu o porquê da escolha do nome do personagem. Sem dúvida. Aliás, foi a primeira pessoa que percebeu isso. Agora nesse programa que tu me falou. Realmente, né? E, bem, eu agradeço a oportunidade de vir aqui. Eu escrevo por prazer, é o meu lazer, né? Não é a minha profissão, é o meu lazer, né? Mas me faz muito bem escrever, me faz muito bem ver as pessoas se interessando por cultura, debatendo esse tema, né? Eu não me lembro quem escreveu que só a cultura nos salva dos nossos medos, né? E a vida está tão cheia de medos, né? E a cultura nos ajuda, é um amortizador para esses medos que nós enfrentamos aí, né? E eu agradeço em nome da Academia Passo Fundense de Letras, né, por ter aceito trabalhar com 10 escolas, né? Essa questão, entende? Através, é claro, dos seus livros, então o aperfeiçoamento da linguagem e o pensamento realmente das condutas, né? Muito obrigado, então. Eu agradeço.